Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genil, do canal Genil Geek. E hoje vamos falar do anime que vai contar a história que segue o rei mais forte da história, Gray. Embora ele possua um poderzão da hora, riqueza e incomparável, né? Fama incomparáveis, não há ninguém que esteja ao seu lado, né? E ele acaba não confiando em ninguém, cara. Um dia, Gray de repente encontra a morte e reencarna como uma criança impotente chamada Arthur. Em um mundo de magia, cercado por uma família e companheiros amorosos, Arthur passa a vivenciar nessa nova vida alegrias que nunca conheceu na sua vida anterior. Porém, durante uma viagem, sua família é atacada por bandidos. Estou falando de O Começo Depois do Fim. Então já solta o dedo no like, comenta aí embaixo, compartilhando esse vídeo, porque hoje ele será épico. Então, vambora! Bom, galera, nesse episódio vemos que Arthur acaba sendo capturado pelos elfos, né? Porque quando ele acabou entrando no reino dos elfos. E os elfos têm um certo preconceito com a raça humana. Eles têm uma certa rivalidade, no caso. Ele acaba sendo capturado e ele acaba olhando a Tessia, que estava com uma expressão um pouco estranha. Como se ela quisesse que aquilo acontecesse. Como se fosse armado, né? Eu não sei o que aconteceu naquele momento, porque depois ela voltou a ficar normal, a ser amiga do próprio Arthur, né? Como se não fosse a mesma garota que estava querendo ser amiga dele. E nesse momento o avô dela aparece e pede para que eles se afastem, né? Ela volta normal, né? Ela tenta fazer os guardas soltarem o Arthur, mas não consegue. Nesse momento o avô dela aparece e pede para que os guardas se afastem do garoto, pois ele sente algo dentro do garoto, né? E aproveita para agradecer o garoto, aproveita para agradecer o Arthur por ele ter salvo a princesa Tessia. E nesse momento ele acaba sendo surpreendido ao descobrir que a Tessia era uma princesa, cara. Era uma princesa, pois ele não sabia, ela não contou para ele. Ela não contou isso para ele. E os pais dela acabam aparecendo. Tentam mandar matar o garoto, mas o avô fala para eles esperarem um tempo. E a Tessia pula para defender o próprio Arthur, né, falando que ele salvou a vida dela, que eles devem agradecer a ele por ter feito isso, que devem um banquete para ele, um monte de coisa. E ela acaba levando ele pro palácio. Enquanto ele tá passando pela cidade, as pessoas estavam com aquele olhar de... um olhar meio assim, meio estranho. Não é um olhar meio estranho, é um olhar de ódio, digamos assim, um ódio de rancor, entendeu? Aquele olhar de um humano, o que um humano tá fazendo aqui? Não é preconceito, até porque, né, a Tessia gostou do cara, né? E aí ele pede para ir para uma reunião, conversar, relatar tudo o que aconteceu com ele, desde o ataque dos bandidos até se encontrar com a Tessia. Só que ele acaba ocultando algumas coisas, como por exemplo, ele ter encontrado a Sylvia, ter passado um tempo com a Sylvia, porque isso acabaria chamando muita atenção, porque ela acaba sendo um dragão, né? Então, ele ter passado um tempo com um dragão acabaria chamando muito mais atenção do que o normal, né? E aí ele conta como encontrou ela, que ela foi capturada por vendedores escravos. Nesse momento o cara ficou bravo e nesse momento ele acaba pedindo, falando assim: eu vivo no reino humano e eu quero ir para aquele reino, quero voltar para aquele reino para encontrar meus pais. E ele pede por ajuda, né? Porque ali ele teria que sair ali. E aí o cara falando que ia demorar 5 anos para o portal para o mundo dos humanos abrir, mas como ele não queria nenhum humano ali por muito tempo, ele iria mandar guardas com o próprio Arthur até o reino humano, né? Até o reino que ele queria ir para encontrar seus pais, né? Isso a Tessia fica um pouco triste, por quê? Porque ela iria perder o único amigo que ela fez, o único amigo humano que ela fez, né? Só que naquele momento em que ele estava na reunião, o Arthur começa a sentir aquela dor que vimos no episódio anterior,
que começou de repente. E o próprio velhinho, o avô da Tessia, acaba vendo toda essa situação e percebendo o que está acontecendo. Então ele acaba tomando banho, acaba saindo lá, acaba vendo que a Tessia estava sendo mimada pelos pais. Ela acaba vendo ele e indo conversar com ele. Ele fala assim, desculpa por ter atrapalhado seu tempo de ser mimada por seus pais, né? Ele fala assim, como você passou um tempo longe, você acabou se perdendo dentro da floresta e foi capturada, você tem que deixar de ser mimada porque você é uma criança. E aí ele acaba se perguntando se os pais dele fariam a mesma coisa com ele, né? Sentiriam a falta dele, com certeza sentem a falta dele, e se eles fariam a mesma coisa com ele, iriam mimá-lo, entre outras coisas, iam abraçá-lo, beijá-lo, por conta dele ter voltado, né? Por ele ter voltado da situação que ele passou, né? Eu acho que eles nem procuraram, eles continuaram a viagem, mas nem procuraram pelo corpo do cara. Por quê? Porque sabem que em algum momento ele vai aparecer, né? Sabem que ele tá vivo. Eu espero que eles pelo menos saibam disso, porque, né? É o Arthur. Né? E ali naquele momento, enquanto eles estavam conversando, ele acaba vendo fadas, não sei o que, né? Ali, brilhantes. E aí ele acaba falando que ali também seriam as suas flores favoritas, que eram flores brilhantes. Nesse momento, o avô da Tessia começa a atacar. E isso era somente para testar a força do Arthur. Por que para testar? Porque ele queria ver o nível de força dele e fazê-lo seu aprendiz. Justamente pelo motivo do que ele está passando. Ele tem a marca da fera. Ele tem a marca da fera. E se ele não aceitasse se tornar um aluno dele, que com certeza eu acho que esse velhinho elfo aí sabe como lidar com essa marca da fera, o próprio Arthur iria morrer. Então ele tinha que aceitar se tornar pupilo do velhinho. Então, mano, é isso, galera. Meu nome é Genil, do canal Genil do Geek. Eu espero aí que sentadinho todo dia. Então já vai sentando dedo no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão de inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.